Sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando agora esse exercício aqui, né, um novo modelinho aqui que a gente vai estar trazendo, um periódico, né, aqui no nosso canal do YouTube, onde a gente vai estar discutindo assuntos relacionados a artigos de publicação científica, que a gente acha que tem alguma relevância na nossa atuação, né, e principalmente na área de dor, né, na área de prescrição de fitocannabinoides, principalmente nesse momento agora, em que a gente vive uma bagunça, né? Porque muita coisa tem sido falada, se funciona, se não funciona, muito trabalho tem sido realizado de uns tempos para cá, e então, até para quebrar um pouco essa dúvida e essa confusão toda, né? A gente vai começar a selecionar alguns artigos e trazer periodicamente aqui para a gente vai discutir, ler esses artigos, trazer, e as dúvidas que forem surgindo, a gente vai interagindo, ok? Então, esse primeiro artigo que eu trouxe para vocês, né, é um artigo de um ensaio clínico, eu vou compartilhar com vocês aqui. É uma pesquisa que foi feita em humanos, né? O N não é muito grande, é de 27, mas é um trabalho interessante, porque foi um ensaio muito bem feitinho, procurando evitar viés. Deixa eu ver se eu compartilho aqui a tela com vocês. Para a gente começar a apresentar esse artigo, né? E a gente vai, depois, em cima dele, começar a nossa discussão, né? Esse é o primeiro de muitos, né? Esse é um artigo de 2020, né, que foi publicado por essa revista EJP, European Journal of Pain, né? Foi recebido em dezembro de 19 e publicado em maio de 2020. Né? A publicação é do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Escola de Medicina de Tel Aviv, né? E traz aí como autores Almog, Peretz e outros mais aí que compõem a equipe. O assunto que eles estudaram, né, que são os efeitos farmacocinéticos, né, e a segurança da aplicação através de um inalador que eles desenvolveram, né, para fazer dosagens seletivas de THC, né, um teste randomizado, duplo cego, placebo, para controle da dor, né? Então, esse é o artigo que a gente vai estar trazendo hoje, e nós vamos ver o que eles estudaram, o que eles avaliaram, né? Tudo isso daqui é a opinião dos autores, e a gente vai somente abrir aqui e mostrar para vocês, né? Então, o background, né, que eles trouxeram seria para ver a dosagem precisa, né, do tratamento de cannabis continua sendo um grande desafio, né, levando à relutância dos médicos em prescrever cannabis medicinal. Então, eu já aproveito aqui para fazer até uma opinião própria, né? Hoje a gente vê uma bagunça, né? Que às vezes, o próprio vendedor colocando que trata bruxismo, sono. Acho que isso precisa ser um pouco melhorado, essa questão dessa panaceia que está virando, né? Porque senão basta 15, 20 gotas do produto e acabaram os hospitais, né? Então, acho que muita dessa efervescência do novo, que tudo que é novo quando acontece chega dessa forma bagunçada, né? Obviamente que isso vai se acertando com o tempo, vai consolidando, mas essa é um grande problema, né? Até porque a dose da prescrição do produto ela é muito individual, né? Então, esse é um desafio que leva muita dúvida, até da parte de legalização e até a parte de adesão de profissionais, porque você não tem aquela dose padrão, 20 miligramas do produto para tal, né? Você vai sentindo. Então, voltando para o artigo, né? A dosagem precisa, né? Que era o desafio. Então, é um dos interesses aí do estudo. Então, no objetivo do estudo, eles querem testar a farmocinética, o efeito analgésico, o desempenho cognitivo, né, como é que esses pacientes ficaram após o uso do produto, os efeitos de segurança de um dispositivo médico inovador. Eles desenvolveram um dispositivo justamente para entregar doses precisas, porque eles vão estar trabalhando, diferentemente do que está vendo aqui no Brasil, né, que a gente tem os óleos e extrato da planta. Nesse caso, foi feito um estudo com
com a inalação da erva, né? Então, eles queriam entregar a dose precisa. Então, eles tinham que padronizar, então eles fizeram um, 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 um inalador, um dispositivo, para que as doses saíssem bem tituladas. Então, inaladas de delta-9 tetraidrocannabinol, né, que é o THC, em pacientes com dor crônica, né? Então, eles vão testar o efeito e a farmocinética desse produto nos pacientes com dor crônica. Então, os métodos, né? Eles fizeram um estudo randomizado de 3 grupos, duplo cego, controlado por placebo, um crossover que eles testaram entre eles. 27 pacientes receberam uma única inalação do delta-9 THC, de 0,5 miligramas, de 1 miligrama ou placebo. Então, foram feitas essas três dosagens nos pacientes, né? E aí os níveis também de plasma do THC, eles foram medidos até 150 minutos pós-inalação, né? Como é é diferente, né? É inalação, o que a gente está vendo aqui é o resultado que vai ter em cima do THC e da dor, tá? No Brasil, a gente não tem essa modalidade ainda de administração, se bem que já está chegando algumas flores, algumas coisas aí mas ainda não tem THC nesses produtos. Os parâmetros de intensidade e segurança da dor foram registrados numa escala analógica visual, a escala de VAS, né, de 0 a 10, em pontos de tempo pré-definidos, tá? O desempenho cognitivo foi avaliado usando subteste seletivo da bateria automatizada de teste neuropsicológico de Cambridge, que é esse modelo CANTAB. Os resultados, né? Então, assim, ele foi visto que após a inalação de 0,5 miligramas ou 1 miligrama do THC, né? Os resultados de concentração foram de 14,3, mais ou menos 7,7, e 33,8, mais ou menos 25,7 por dosagem. Então, percebam que a dose do 1 miligrama é quase que o dobro da concentração, né? Ambas as doses, mas não o placebo, demonstraram uma redução significativa na intensidade da dor, em comparação com a linha de base, e permaneceram estáveis por 150 minutos, né? Então, eles usaram as 3 doses, as 2 doses com THC e o placebo, e eles perceberam que durante um período o estudo vai até 150 minutos, que foi observado, né? Houve uma redução em relação ao placebo, né? Então, o que vem mostrar o efeito analgésico, por enquanto, aí da concentração de THC. A dose de 1 miligrama mostrou uma diminuição significativa da dor em relação ao placebo. Os eventos adversos, que são os efeitos indesejáveis, né, foram em sua maioria leves e resolvidos espontaneamente. Não houve incidência de comprometimentos consistentes no desempenho cognitivo. As pessoas não ficaram sem desempenho, com prejuízo no cognitivo, não ficaram chapadas, né, não ficaram dispersas, não houve problema nenhum com relação ao desempenho cognitivo. Na conclusão do trabalho, né, esse estudo demonstrou a viabilidade do inalador de cannabis com essas medidas precisas e baixas de THC e com a questão de você titular certinho a medida, né? Foi também concluído que produziu um efeito analgésico dependente dose, quer dizer, 1 grama foi mais potente do que meio grama, e seguro em pacientes com dor neuropática, síndrome de dor complexa regional, tá? Então, assim, permite a individualização de regimes de cannabis medicinal que podem ser avaliados farmocineticamente e farmodinamicamente por modelos farmacêuticos aceitos. Essa é a conclusão do estudo, né? E dentro do significado, né? O que essas evidências sugerem que os medicamentos à base de cannabis são um tratamento eficaz para a dor, né, nos pacientes adultos. A farmocinética do THC varia em função da sua rota de administração, né? Então, no caso aqui, foi usado a inalação. Se fosse usado o óleo ou um outro tipo de administração, mudaria a farmocinética também. A assimilação pulmonar do THC inalado causa rápido aparecimento de analgesia. No entanto, as rotas atualmente utilizadas de entrega de canabinoides fornecem doses desconhecidas
impossibilitando a implementação de um plano de tratamento padrão farmacêutico, né? Esse é um problema que eles estão detectando, e é uma das ideias do estudo é produzir um método que entregue, né, uma dosagem correta. O novo inalador de cannabis de dose seletiva fornece doses significativamente baixas e precisas de THC, permitindo assim a administração de medicamentos à base de cannabis inalado de acordo com altos padrões farmacêuticos. Então, aqui ele percebe, ele vem mostrar que o produto que eles trouxeram, ele tem, ele segue os padrões farmacológicos, né, da farmacopeia, de entregar doses precisas, e no caso, as doses que eles estão usando no estudo são doses baixas de THC. Essas doses baixas de THC podem produzir analgesia segura e eficaz em pacientes com dor crônica. Então, vamos ver o que eles fizeram aí no trabalho, no que eles estão falando, que o produto que eles desenvolveram funciona, né? E ele não só funciona, como também tem, né, poucos efeitos colaterais e também, e também padrão de atendimento, padrão de entrega. Então, a introdução. O tratamento da dor crônica é a razão mais citada para o acesso de medicamentos à base de cannabis medicinal em países ocidentais. No Brasil, começou com autismo, né, há 10 anos atrás, e hoje a dor crônica é o maior motivo de importação. Várias revisões sistemáticas recentes e meta-análises examinando as evidências de medicamento à base de cannabis em dor crônica produzem resultados conflitantes. Mais um probleminha aí, né? Agora que estão surgindo aí bastante trabalho científico para poder criar um método mais conclusivo aí de avaliação. Conclusões sobre o uso de medicamentos à base de cannabis para dor crônica são, portanto, contraditórias. Sugeriram que, à base de evidências para uso terapêutico, precisaria usar os mesmos métodos rigorosos de investigação, quando possível, como usados para outros compostos farmacológicos. Perfeito, né? As análises têm que ser criteriosas, né? Relatam evidências substanciais de que a cannabis ou os canabinoides são tratamento eficaz para a dor crônica em adultos. Esses ensaios clínicos de dose de medicamentos à base de cannabis foi mal registrada. Então, é importante, né, que um regime de dose diária racional, eficaz e segura, né, para manter essa qualidade farmacêutica do padrão é um desafio, e é onde eles querem justamente ver. Eles acharam que esse era, nos estudos que eles fizeram de revisão, esse era um problema, né, do emprego de canabinoides, né, que é o padrão das dosagens que são entregues em cada prescrição. Então, eles demonstraram que o Psych Inhaler, que é um sistema de entrega não combustão de múltiplas pequenas e precisas doses de cannabis medicinal, produziu um perfil farmacocinético de THC com baixa variação interindividual de concentrações plasmáticas, alcançando padrões farmacêuticos para medicamentos inalados. Então, esse produto deles, eles conseguiram entregar, viram as concentrações no plasma sanguíneo, elas se sustentaram dentro do que eles estavam buscando, então eles validaram o método como um método seguro dentro dos padrões farmacêuticos, né, para os medicamentos inalados. Recentemente, o uso do inalador de Psych em pacientes hospitalizados rendeu altos níveis de satisfação dos pacientes e funcionários sem complicações. O presente ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, destinado à avaliação de aspectos farmocinéticos, segurança, eficácia de 2 doses baixas de cannabis administrada pelo novo inalador Psych. Os métodos, né? Então, dentro dos métodos que foram usados, vamos lá, projetos de estudos e pacientes. Este estudo randomizado de 3 braços, duplo cego, controlado por placebo, crossover, foi realizado na unidade de pesquisa de dor do campus de saúde de Rambam, em Haifa, Israel, entre março de 2016 e julho de 2017, após a aprovação do Comitê de Ética do Rambam Healthcare Campus. Critérios de inclusão. Pacientes adultos, 18 anos ou mais, capazes de dar consentimento informado, sofrer de dor crônica com intensidade de dor de 6 ou mais em escala visual analógica de VAS,
e licenciados pelo Ministério da Saúde israelense. Então, todos eles estavam regularizados no Ministério da Saúde israelense para receber medicamento à base de cannabis. Os usuários ativos tiveram que se abster de medicamentos, né, à base de cannabis 12 horas antes da intervenção do estudo. Então, quem já fazia uso do produto teve que 12 horas antes fazer a interrupção do que usava. Mulheres em idade fértil tiveram que declarar usando contracepção, que era para não engravidar durante a pesquisa. Excluído do estudo histórico de doença cardíaca, excluído do estudo histórico de doença cardíaca grave e descontrolada, doença pulmonar, doença hepática, disfunção neurológica, histórico pessoal ou familiar de doença psicótica, abuso de substância ou se estavam grávidas e amamentando. Foi o critério de exclusão. Os pacientes continuaram sua rotina diária de medicamentos, incluindo o uso de opioides. Nada mudou com relação às terapêuticas normais que eles seguiam. Os pacientes receberam instruções detalhadas sobre o uso do inalador Psyche. Cada paciente chegou à clínica de dor para 3 consultas de estudo e foi equipado com um dispositivo pessoal. O tempo permitido entre 2 sessões consecutivas de tratamento foi de pelo menos 2 dias. Em cada visita, os pacientes eram designados a receber uma única inalação de uma das 3 doses, 0,5, 1 mg ou de THC ou placebo, por ordem aleatória. Dispositivo de estudo, né? O dispositivo desenvolvido pela Psyche Medical Portátil era operado por bateria, controlado por software de inalação de dose seletiva térmica. Ele projetado para aerolizar precisamente múltiplas doses de plantas brutas granuladas durante 2 segundos de aquecimento e aerolização, iniciados pela atuação da respiração. 90% do THC na forma ácida sofre um processo de descarbonização para a forma de THC farmacologicamente ativo. É o THCA passando para THC. O dispositivo envolve controladores térmicos e fluxo automático que garante a entrega do aerosol canabinoide aos pulmões, independente do padrão de inalação. Ele vai entregar a dose que foi prometida. O dispositivo controla e registra eletronicamente todo o processo de inalação, permitindo o armazenamento e o upload de registro de dados de tratamento. Então, o próprio inalador tem um sistema de memória do que foi entregue e todos os dados estão ali para serem reavaliados a qualquer momento. O inalador Psyche é programado para fornecer com precisão diferentes doses, 0,5 a 1,5 miligramas de aerosol de THC, de acordo com as necessidades do paciente, permitindo a individualização do regime de THC. Procedimentos de estudo. Preparação e uniformidade de dose de THC aerolizado. Para esse estudo, o inalador Psyche foi programado para aerolizar doses seletivas de 0,5 e 1 miligrama de THC, usando um algoritmo que controla eletronicamente o perfil de aerolização, né, temperatura, fluxo, tudo mais dentro do aparelho. Antes do estudo, os inaladores foram submetidos a um programa de teste de controle de qualidade, para ver se eles não tinham adulteração na entrega. Então, eles foram também validados. Para a seção de 0,5 mg, a quantidade de THC aerosolizado foi 0,537, mais ou menos 0,052. E para de 1 mg, de 1,083, mais ou menos 0,076 mg para a seção. O placebo foi preparado a partir do mesmo lote de cannabis, utilizado para o tratamento ativo, por extração etanólica e sônica, resultando em menos de 0,001 dos compostos canabinoides. Então, o placebo também era um canabinoide completamente sem fitocannabinoide. Cada chip, né, foi carregado com 16, mais ou menos 5 miligramas de erva de cannabis granulada, contendo 0 no placebo e 3,52 miligramas de THC nos que tenham THC. Processo de cegueira. Para permitir a cegueira adequada, doses de cannabis granulada de 3,52 ou 0 foram assimiladas no dispositivo durante a fabricação, de acordo com uma ordem de randomização pré-determinada. Assim, os inaladores chegaram ao local clínico prontos para o uso, carregados com doses necessárias. Nem a equipe de ensaio clínico do local, nem os pacientes foram expostos ao conteúdo de cada inalação. Então, nem quem entregou o produto
para o paciente e nem o paciente sabia qual era a dosagem que eles estavam tomando, se era placebo, se era 1 ou se era meio de THC. Medidas de resultado, né? Os objetivos principais do estudo foram: estudar o delta-9 THC após a administração de uma única inalação de 0,5 e de 1 miligrama aerosolizado, em comparação com placebo, usando esse inalador SAIC dosado medidor. 2. Avaliando a eficácia analgésica, a mudança de intensidade da dor da linha de base em pacientes com dor crônica. Então, eles queriam ver se tinha diferença da administração e também se tinha resultado na analgesia. Para a avaliação da farmocinética, foram coletadas amostras de sangue para níveis plasmáticos de THC na linha de base, antes da administração da dose, e a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 e 150 minutos após a administração, foram coletados o sangue para ver a linha a linha de atuação e de predominância desses produtos no sangue. A intensidade de dor foi medida utilizando a SCORE-VAS antes da inalação e em 5, 15, 30, 60, 90, 120 e 150 minutos após a inalação. Os pacientes foram solicitados a classificar sua intensidade de dor de 0, sem dor em tudo, ou de 10, a pior dor possível de VAS. Os objetivos secundários foram estudar a segurança e a tolerabilidade de 2 doses de cannabis medicinal aerosolizada e um placebo durante um período pós-inalação de 150 minutos. Sinais vitais: pressão arterial, frequência cardíaca foram registradas na linha base, 15, 30, 60, 90, 120, 150 minutos após a inalação. Análise estatística: o estudo foi planejado como um estudo transversal de terceiro período, 3 crossover, né? Usando um projeto Williams 3x3, resultando em 6 sequências. O tamanho da amostra foi calculado para detectar uma diferença de 1 unidade entre os 2 grupos, assumindo um desvio padrão máximo de 2, com um nível de significância de 5% e 80% de potência. O perfil farmacocinético, concentrações máximas de plasma THC, hora de chegar a Cmax, né, e a área de subcurva AUC. Foi analisado como descrito anteriormente por Eisenberg et al. Resultados. Entre março de 2016 e abril de 2017, um total de 27 pacientes foram considerados elegíveis para participar do presente estudo. Assinaram um termo de consentimento informado e foram aleatoriamente designados para intervenção do estudo. Aqui está um quadro, né, onde os 27 pacientes que iam receber as 3 doses, né, eles assinaram o termo e entraram para o estudo, né, no total ali de cada bloco desse ia receber uma dose de cada um desses produtos aí, né? Então, o mesmo grupo de 27 passou pelas 3 prescrições. E o que a gente vê aí, né, nessa característica, né, quais eram os pacientes, qual a característica desses pacientes? Desses 27, 19 eram homens, 8 mulheres, idade média, ela é predominantemente obviamente que eram maiores de idade, né, ficou entre 18 e 69, aí nós temos os ratings de idade. O índice de massa corpórea dos participantes foi de 27,8, e o diagnóstico de dor, né, radiculopatia dolorosa, 8%, 8%, né, neuropatia diabética dolorosa, 6%, CRPS, 6%, outras neuropatias, 4%, e dor fantasma, 3%. Né? Na farmocinética, 22 pacientes foram incluídos na análise farmocinética para cada dose. Para cada sessão, no momento zero, observou-se a concentração não detectável de THC plasmático. Em 16 pacientes, na sessão de 0,5, e em 17 pacientes, na sessão de 1, foi detectável, né? Os níveis médios de linha base de THC, né, foram medidos no plasma de 6 e 5, nas sessões de 0,5 e 1 miligrama, respectivamente, provavelmente devido ao uso anteriores. Após a inalação de uma inalação única de 0,5 de THC, a concentração do plasma de sangue foi
para a quantidade de 0,5 foi de 14,3, mais ou menos 7,7, né? E atingiu um pico, né? O pico de concentração ele foi mais ou menos em torno de 3,7 minutos, uma variação de 1,4 minutos. Então, o pico se deu entre 3 e 5 minutos. Então, é isso. E para pós-inalação única de 1, né? De 1 miligrama, que é o dobro, a concentração foi de 33,8, mais ou menos 25,7, né? E o tempo médio foi em torno de 4,4, né? Até 6 minutos e meio para conseguir chegar no pico máximo ali de concentração. Então, duplicando a dose de THC, rotulado resultou em quase dobrar a concentração plasmática do THC, né? Aqui nós temos aí um gráfico, né, que mostra a concentração dos estudos. A gente tem a curva mais baixa, o 0,5, na curva mais alta, 1 miligrama, na onde a gente vê a dispersão pelo tempo, né, e também os picos de concentração também que deram em medidas, né? A eficácia. 24 dos 27 participantes foram incluídos na análise de eficácia. A pontuação de VAS da linha de base foi determinada em cada sessão. Intensidade de dor na linha de base placebo, 0,5 e 1 miligrama do delta 9, né, THC, foi de 7,4 mais ou menos 1 para placebo, né? 7,8 mais ou menos 13, 1,3 e 7,6 mais ou menos 1,1, respectivamente na dose, né? A análise estatística não mostrou diferença estatisticamente significante entre esses valores na linha de base. Observou-se um pequeno e não significativo declínio na intensidade de dor após a administração do placebo durante o período seguinte. Então, o placebo não teve. Todos eles estavam com uma dor relativamente igual. O grupo placebo não apresentou nenhum declínio significativo na dor, né? Um declínio maior e estatisticamente significativo na intensidade de dor foi medido 15 minutos e em diante, após a inalação de 0,5 e 1 miligrama do delta 9 THC. Né? Então, as duas dosagens, nas duas prescrições, houve uma intensidade. A redução do score de VAS foi estatisticamente significante maior nas concentrações de 1 miligrama em relação ao placebo e a dose de 0,5. Né? O número de pacientes cuja dor e o score de VAS reduziu em 30% ou mais atingiu o máximo de 120 minutos após a inalação em todos os grupos de estudo. Então, o ponto melhor de resposta foi 120 minutos após a administração. O maior efeito foi observado na dose de 1 miligrama, né, que foi um N de 14, 67%, 60%. Depois, na dose de 0,5, 8, né, 36%. E na dose de placebo também foi de 5. Né? O número de pacientes que demonstraram pelo menos uma redução de 2 pontos no score de VAS, dor, foi maior neste momento, mantendo a ordem do grupo. 1 miligrama a dose, depois 0,5 e depois placebo. Aqui tem um quadro mostrando como é que se comportou. Na curva mais alta, nós temos aí a dose de 1 miligrama, né? Na curva mais alta, nós temos a dose placebo, né? Que não houve redução de diminuição de nenhum, quase em torno de 1 ponto no máximo na escala VAS. Né? Já na 0,5, que é a curva pontilhada abaixo, a gente percebe que já houve uma redução que chegou a menos 2, mais ou menos, na escala VAS, né? E chegando no ponto máximo em 120, né? Entre 60 e 120, no caso da curva 3. Né? Na curva 3 é a dose de 1 miligrama, onde a gente vê que caiu os níveis perto de 3 pontos na escala VAS após a inalação, né, de 1 miligrama de THC.
Eventos adversos. Os pacientes relataram eventos adversos para os quais foram solicitados, bem como eventos adversos espontâneos. Um total de 207 eventos adversos foi relatado durante todas as sessões de estudo por todos os pacientes. 4 dos eventos considerados graves não estavam relacionados à intervenção do estudo, mas sim a um único paciente que deu entrada no hospital devido a complicações cirúrgicas. Um paciente abandonou o estudo devido à tontura causada pelo teste cognitivo. A maioria das reações adversas foi classificada como leve, 95%, e considerada relacionada à intervenção do estudo, 80% delas. Aqui nós temos um quadro que mostra, né, dentro do quais eram os efeitos adversos mais predominantes. A gente vê que assim, a tosse, né, e dor também, alguns relataram, fraqueza, inquietação, boca seca, tontura, sonolência, náusea, batimento cardíaco, né, fome. E aqui o desempenho cognitivo, né, não houve evidência de comprometimento importante no cognitivo dos pacientes que fizeram as doses, porque as doses são relativamente baixas, né? Então não teve nenhum problema nesse quesito. Então a gente viu que a gente viu que houve uma resposta interessante à dor, né, comprovada pelo dispositivo. A gente teve algumas reações adversas que aconteceram de forma relativamente tranquila, né? E não houve efeito cognitivo importante, né? Então, dentro da discussão aí do estudo que os autores trazem, né? Essa é uma visão dos autores. O presente estudo determinou os perfis farmacocinéticos e farmacodinâmicos de baixa dosagem de THC inalada, usando o inalador de cannabis dose seletiva em condições práticas de uso. Então, eles queriam padronizar a dose. Mostrou um perfil farmacocinético dependente de dose, bem como uma redução na intensidade da dor em resposta à inalação de doses significativamente pequenas de cannabis em pacientes com dor neuropática crônica. Então, mostrou que realmente houve uma concentração plasmática e houve uma eficácia na redução da dor. E este estudo clínico tem como objetivo encontrar a janela terapêutica de cannabis medicinal para pacientes com dor crônica usando o inalador Psyche. O presente estudo demonstrou que o delta-9-THC resulta em analgesia significativa, limitando consideravelmente eventos adversos. Então, ele tem uma eficiência analgésica e não tem efeitos adversos importantes. Um aumento do delta-9 de 1 mg a dose resulta em quase dobrar o efeito analgésico em comparação com a dose de meio. Então, assim, quando se saiu de 0,5 para 1, os resultados quase que dobraram, né? Foram observadas reduções médias de dor clinicamente significativas, de 25% a 39% após uma única inalação de dose, de 0,5 e de 1 mg de THC, respectivamente. Então, nós tivemos, no caso de 1 mg, quase 40% de resposta de redução de dor. Ambas as doses resultaram em uma notável redução de intensidade da dor, 63,64% dos pacientes em dose de 0,5 e mais 69,57% dos pacientes em dose de 1 mg demonstraram redução de pelo menos 2 pontos no score VAS de dor. Então, veja a efetividade, mesmo na dose de 0,5, os pacientes, quase 70%, mostraram que houve uma resposta de redução de dor de 2 pontos na escala VAS. Pelo que sabemos, né, esta é a primeira vez que um efeito de dose-respostas em doses tão baixas, inaladas, demonstrado não apenas um perfil farmacocinético, mas também em eficácia. Além disso, não houve evidência de prejuízos consistentes no desempenho cognitivo usando o teste de bateria de cognição de Cambridge. O presente estudo fornece evidências de que a população de pacientes com dor crônica pode se beneficiar de doses baixas de THC usando o inalador de Psyche. Os eventos adversos mais frequentes relacionados ao uso do cannabis medicinal envolvem o sistema nervoso central, fadiga, tontura, sedação, nebulosidade mental, sonolência, euforia, confusão, desorientação, dissociação e déficit psicomotores. E as conclusões, né, que os autores chegaram,
é que, pelo que sabemos, é a primeira vez que a entrega de doses simples terapêuticas seletivas, significantemente baixas e precisas de THC inalado, demonstraram um efeito analgésico. Permite que os pacientes alcancem o equilíbrio ideal entre alívio dos sintomas e efeitos colaterais controlados, permitindo que os pacientes recuperem sua qualidade de vida. Além disso, esse inalador de cannabis de dose medida permite a individualização de regimes de cannabis medicinal, que podem ser avaliados farmocineticamente e farmodinamicamente usando modelos terapêuticos aceitos. Então, essa aqui é a visão dos autores, esse é um trabalho que a gente trouxe, essa opinião são dos autores, espero que eu achei interessante, do meu ponto de vista, eu achei que foi um trabalho que entregou um resultado comprovado, né? Houve uma validação do estudo. Óbvio, o N foi pequeno, o corte de 120 minutos, 150 minutos, poderia, mas isso serve para que outros estudos venham a acontecer também, né? E como eu disse, a gente vai trazer sempre a opinião de outros autores aqui para trazer essa discussão, né? E a nossa ideia aqui é trazer o assunto. Eu acho que muita gente pode ter gostado, tem gente que deve estar refutando o estudo. Mandem os comentários, vamos criar uma discussão boa ali, né? Eu acho que a ideia é essa, é a gente todos aqui crescermos juntos, né? Porque essa terapia endocannabinoide, o fitocannabinoide, é um assunto relativamente novo, até quem sabe muito está aprendendo, né? E é isso. Então, a gente está começando com esse artigo, vamos estar em breve, ainda não sei precisar, pelo menos uma vez por mês vamos trazer um artigo comentado aqui com vocês, justamente para estar desenvolvendo aí a discussão, né? A gente vai selecionar artigos que a gente veja, a gente perceba que tenha algum tipo de trabalho coerente, né? Muita coisa que é publicada que não tem sentido, que fala que precisa de mais estudo e conclui o óbvio, isso nem vamos descartar, né? Então, o que a gente quis trazer foi um ensaio clínico, né? Onde foi realmente testado em humanos, né? Um efeito consolidado e com resultado aí que se mostrou de forma eficaz e de forma com evidência e embasamento. Ok? Então, muito obrigado. Mande seus comentários, mande sugestões. Uma boa. Mandem sugestões de temas que a gente pode estar colocando aqui também. Obrigado a todos e até a próxima.